Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco em mais esse dia, em mais esse devocional, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o perigo de se afastar, sim, o perigo de se afastar da presença do nosso Deus, não por vontade dele, é claro, mas por péssimas decisões que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Você tem se dedicado tempo, sabe, para ouvir a voz de Deus em meio a tantos problemas, a tantas demandas diárias? Quais são as distrações que esse mundo ele tá fazendo e tomando a sua atenção? Sim, porque nesse mundo a guerra, a briga por atenção, ela é feroz. Aonde você tem depositado a sua atenção? Para onde você está depositando a sua atenção? Aonde? Onde você tem depositado a sua atenção? Diante das dificuldades, você tem buscado refúgio em Deus ou você tem permitido que as desilusões te afastem do amor dele? Será que as dificuldades têm te afastado? Será que os prazeres da vida têm te afastado? Será que amigos, que na verdade não são tão amigos assim, têm te afastado da presença do nosso Deus? Há algum pecado que você ainda não confessou na sua vida que está criando uma barreira entre você e Deus? Sim, porque o pecado ele vai criar uma barreira, ele vai encobrir o nosso rosto. Você já considerou as possíveis consequências temporais e eternas de se afastar da comunhão do nosso Deus? Para pensar um pouquinho. Como que estava a sua vida antes de você se afastar? E hoje, afastado da presença do teu Deus, como está a sua vida? É muito fácil resolver isso. É só você tomar a decisão de voltar para a casa do Pai. A decisão final é sua. Pode ter certeza que Ele está de braços abertos para te receber. Ele nos ama e está disposto a perdoar os nossos pecados e a nos receber novamente. Mas para isso, nós precisamos pedir perdão, nos arrepender dos nossos pecados e voltar para a casa do Pai. Se você puder, curva sua cabeça. Vamos deixar que o Espírito Santo fale conosco. E mais esse devocional. Bendito Deus, amado Pai. Obrigado, Senhor, pela noite de sono, pelo descanso que nós tivemos. Obrigado, Pai, por esse dia que raia hoje, pelo respirar, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, pela provisão, pelo pão do dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado do homem mau, do laço do passarinheiro. Continua cuidando de nós, Pai, como a menina dos teus olhos. Paizinho amado, fala conosco nesse devocional. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e assim te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. A leitura de hoje está no livro de Hebreus, no capítulo de número 2, no versículo 1 ao 3. Hebreus 2, do 1 ao 3. Convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura por ela. Se por algum motivo você não tiver uma Bíblia aí na sua mão, ela está disponível e eu estou compartilhando com você. Quem vai fazer a leitura da passagem de hoje é minha tia Jane. Então, tia Jane, a senhora pode, por favor, ligar o seu microfone e fazer a leitura. Hebreus capítulo 2, do versículo 1, 2 e 3. Amém. A palavra do Senhor nos fala assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós
se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém. Eita glória, que passagem maravilhosa. O escritor do livro de Hebreus fala sobre essa caminhada, a vida cristã, essa jornada que é repleta de desafios, tentações e escolhas, né? E nesse caminho é crucial manter a conexão íntima com Deus. Infelizmente, o perigo de se afastar dele é real. E isso, claro, nos traz consequências eternas. Consequências eternas. Hoje nós vamos meditar sobre essa advertência aqui, né? E as razões, né, as advertências de nos afastarmos de Deus e as razões as quais nós devemos permanecer próximas ao Senhor. Então, nós temos aqui alguns pontos que eu quero colocar para nós aqui hoje, pensarmos um pouco, meditarmos um pouco nessa passagem. Primeiro, o alerta divino aqui que tem do versículo 1 ao 3, né? Em Hebreus aqui nós somos alertados a prestar a máxima atenção ao que nós ouvimos, para que nós não nos desviemos. Então, lá no versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Né? A palavra de Deus aqui nos adverte com essa negligência espiritual que muitos acabam cometendo, assim como os israelitas na época não escaparam das consequências das suas transgressões. Saíram do deserto, mas reclamavam e não deixavam os maus hábitos, os péssimos costumes, a vida velha para trás. Sofreram 40 anos no deserto, uma jornada que era para ser feita em pouquíssimos dias. Como nós podemos escapar se nós negligenciamos tão grande salvação? É isso que está no versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem como escapar dessas consequências. Se nós negligenciarmos essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, e depois ela foi nos confirmada pelos que a ouviram. As pessoas que pregaram, os apóstolos, todos aqueles que pregam o evangelho. E se você negligencia, como que você vai escapar das consequências? Não tem como escapar dessas consequências se você negligencia a pregação do evangelho. Não tem. Então, eu enumerei aqui algumas razões pela qual nós acabamos nos afastando da palavra de Deus. E se você não se afastou, que bom. Mas que fique esse alerta. Que você possa ouvir esses pontos aqui, você ficar atento. Olha, esse ponto aqui, o irmão Joel, naquele dia, falou que eu posso me perder nesse ponto. Então, eu vou ficar aqui de olho. E se você está perdido, se você está em um desses pontos que eu vou falar aqui agora, olhe para a sua vida, peça perdão e volte. Ainda há tempo. A primeira razão pela qual você pode ter se afastado, ou pode se afastar da presença de Deus, são as distrações do mundo. A vida hoje, a vida moderna hoje, ela nos oferece uma infinidade de distrações que podem nos afastar de forma categórica de Deus. A tecnologia, as pressões sociais, as ambições pessoais, elas podem se tornar ídolos que competem pela nossa devoção.
Às vezes você fala que não tem tempo para ler a Bíblia, mas você passa ali, de repente, 1 hora do seu dia vendo videozinhos numa rede social. Aí você fica lá, pega o celular e fica, passa para cima, e passa para cima, e passa para cima, e passa para cima, e vai assistindo vídeo de 30 segundos, e é só 30 segundos, e mais 30 segundos, e é mais 30 segundos, e aí você vai passando para cima, e esses 30 segundos que não acabam mais viram 1 hora. Mas você não tem coragem de pegar a Bíblia Sagrada, e fazer a leitura de um capítulo que muitas das vezes você faz em 1 minuto, 2, 3. O segundo ponto, além das distrações, são as desilusões e os sofrimentos. A gente passa por sofrimento, vem as desilusões, e isso é suficiente para nos tirarmos do propósito, para nos desviarmos dos problemas. Quando nós enfrentamos desafios e a decepção vem, é fácil questionar a bondade de Deus para nos afastarmos. Ah, por que Deus deixa isso acontecer comigo? Ah, por que isso, aquilo, outro? E quando, na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. Foi culpa exclusivamente de uma péssima e má decisão sua. A primeira de se afastar dele. A segunda de decidir mal. Você decidiu mal. A culpa é exclusivamente sua. Seja homem ou mulher suficiente para admitir que o erro é seu. Quem escolheu comer a maçã não foi Deus. Foi o homem e a mulher. Responsabilidade dos dois. A decisão de ter aberto uma empresa sem capital de giro para manter ela é uma decisão exclusivamente sua, não foi Deus, não. É sua. A decisão de tomar uma decisão importantíssima para um futuro seu foi sua. Não é de Deus, não. Encare as consequências. Seja homem, seja mulher. Para de arrumar desculpa. A culpa é sua. Terceiro, o pecado não confesso. Isso aí é... não, Deus sabe todas as coisas. Aí você não é humilde o suficiente para falar para Deus que você pecou. Não, Deus sabe, irmão. Mas tem a humildade suficiente para chegar para Deus e falar: Senhor, pequei, vi pornografia no celular, roubei, matei, adulterei minha esposa, adulterei meu marido, falei, gritei com meu filho injustamente. Fala, abra a boca, seja humilde em falar. O pecado não confessa, ele cria uma barreira. Pode ter certeza absoluta disso. Deus, ele não gosta de pessoas que são arrogantes. Deus, ele exalta o humilde. O que é que ele faz com o soberbo? Ele abate. À medida que nós nos afastamos, a vergonha e a culpa, ela pode nos impedir de buscar a restauração divina. Às vezes você está com vergonha de falar para Deus que você pecou, irmão, Deus já sabe. E ele te dá a oportunidade, igual como ele deu para Caim. Cadê teu irmão? Deus já sabia onde Abel estava. Morto. O espírito do Abel já tinha voltado para Deus, a quem o deu. É isso que fala em Eclesiastes. Deus já sabia onde estava Abel. Quando Deus pergunta isso para Caim, é dando a oportunidade de Caim falar assim: Caim, cadê teu irmão? Dando a oportunidade de Caim falar assim: fiz besteira, me perdoe, matei meu irmão. Mas o que é que Caim faz? É arrogante. Por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Olha a besteira que ele falou. Deus dá a oportunidade, e ao invés da pessoa aproveitar a oportunidade, é arrogante. E as consequências desse afastamento? Olha só, eu separei 3 pontos apenas: as distrações do mundo, as desilusões e o sofrimento, e o pecado não confesso. Isso te afasta. E quais são as consequências desse afastamento? Primeiro, o vazio espiritual. A ausência de Deus, ele deixa um vazio na alma, sabe? Que nenhum sucesso profissional, nenhum relacionamento que você esteja, nenhuma conquista, drogas, álcool, nada consegue preencher. Por que tem tanta gente que tem tanta grana e tira a própria vida? É um vazio que a pessoa tem
que não resolve dinheiro, não resolve mulher, não resolve um casamento, não resolve. Ah, eu quero me casar, eu quero. Irmão, esse vazio aí, não está faltando o casamento, não está faltando o dinheiro, não. Esse vazio aí não é a droga, não é a bebida. Esse vazio aí é Deus. Não adianta, você não vai preencher esse vazio com nada. Segundo, a perda do propósito é uma consequência grave do afastamento. Afastar-se de Deus nos leva a perder de vista o nosso propósito de vida. Somente na presença de Deus nós conseguimos encontrar um significado verdadeiro e eterno para a nossa existência. Viver uma vida sem propósito é viver uma vida para nada. Você acreditar que você nasce, cresce, se desenvolve, morre e só isso não tem propósito nenhum, não traz perspectiva nenhuma, é uma vida completamente vazia, perda de propósito. Terceiro, uma possível consequência que é temporal e eterna. Temporal e eterna. A Escritura nos lembra que quando nós negligenciamos a salvação, nós podemos enfrentar consequências tanto nessa vida quanto eternas. As consequências vêm nessa vida, mas também são consequências eternas. O problema é que as pessoas sempre acham que tem um amanhã, e pode ser que esse amanhã não apareça. Pode ser que Jesus volte daqui a alguns segundos. Pode ser que você morra amanhã, e aí? E a consequência eterna disso. Pessoas que tiram a própria vida para supostamente resolver um problema. Não resolve o problema. Cometer suicídio não resolve o problema. Tem pessoas que fazem essa atrocidade. Se livra de um problema aparente aqui agora, mas causa um outro eterno. Porque para suicídio não há perdão. Não há perdão. Só que existe uma boa notícia para isso. Que é a chamada ao retorno, a chamada que Deus te proporciona para você voltar. Essa é a boa notícia, que mesmo que nós tenhamos nos afastados de Deus, a graça dele é suficiente para nos receber de volta. O Pai, que é amoroso, ele espera ansiosamente por um retorno e ele estende os seus braços para o perdão. Irmão, se você só pedir perdão, é só isso que você precisa para que ele possa te abraçar, coloque uma aliança no seu dedo, lhe dê vestes brancas, um calçado nos pés e ele faça um banquete para que todos possam comemorar. Seja humilde, peça perdão, não importa qual é o seu pecado. Ele é amoroso para te perdoar. Abandone essas práticas pecaminosas. A conclusão que você pode tirar de hoje é para você refletir essa sua jornada espiritual. O que é que tem te afastado de Deus? Esteja vigilante contra as forças do mal que te afastam de Deus. Se necessário, volte ao Senhor em arrependimento, em busca constante por isso. Lembre-se de que a presença dele, na presença dele é o nosso refúgio, nós encontramos a paz que nós tanto buscamos e queremos, a alegria, o propósito verdadeiro de uma vida. Qual a advertência divina seja um chamado, tá? Que essa advertência que ela possa ser um chamado, que essa advertência aqui no versículo 3, ela possa ser um chamado para uma comunhão mais profunda, mais íntima com Deus, porque ele quer intimidade, ele não quer religiosidade, ele quer intimidade. Se você puder, curva a sua cabeça, faça uma oração aí onde você está, peça perdão se você se afastou dos caminhos do Senhor e volte, porque ele está de braços abertos para te receber. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Cuida de nós, Pai, até a volta do teu Filho Jesus, nos guiando, nos protegendo. Paizinho, em nome do teu Filho Jesus,
Nos proporciona o pão do dia de hoje. Nos livra do homem mau, Senhor, do laço do passarinheiro. Olha para aqueles, Pai, que estão nesse momento te pedindo perdão pelos seus pecados, querendo voltar para a tua casa. Limpa-os, Pai, lava-os de todo pecado. Que eles possam ter coragem suficiente para abrir a boca e confessar os seus pecados. Para que o Senhor possa os perdoar pela humildade demonstrada com suas ações. Paizinho amado, cuida de nós. Nos livra, Senhor, de todo o mal. E mais uma vez, proporciona-nos o pão do dia de hoje. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Amém.